Olá pessoal, bem-vindos ao canal Masculino, eu sou Ricardo Terrazzo e há algum tempo atrás eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo sobre parte da minha coleção de relógios. Eu vou falar sobre os meus relógios vintage. Eu considero vintage os relógios que são de 90 para baixo, porque eu acho que a gente tem um visual bem específico, a gente consegue notar muito bem as décadas, né, em que eles foram feitos. Então você vê um relógio dos anos 60, 70, 80, dá para notar muito bem que são relógios dessas épocas, né? Dos anos 90 para frente, eu acho que a gente já tem relógios muito parecidos que a gente tem hoje, então eu já não acho que eles têm o mesmo charme vintage. Eu acho que tem relógios muito bons na década de 90, gosto muito, mas não tem essa carga histórica, né? Essa coisa, esse design tão marcante que remete a uma década, né? A década em que o relógio foi feito. Vamos começar aqui com um Seikinho, um Seiko 619. Esse Seiko 5 foi fabricado no Japão. Ele é dotado do mecanismo 6119, que é muito conhecido por ser um mecanismo extremamente confiável e funcional. Como ele é muito simples, ele era muito fácil de consertar. Isso daí foi um dos segredos do sucesso dessa linha Seiko 5. Eram esses mecanismos que eram fáceis de dar manutenção. Esse daí tem uma história especial, eu comprei ele porque ele foi fabricado no mês e no ano em que eu fui concebido. Geralmente quem tem coleção de relógio antigo costuma procurar um relógio do ano do seu nascimento. Eu achei um do ano do meu nascimento, do mês da minha concepção. Ele não é o meu relógio que está em melhores condições, mas é um dos que eu mais gosto. Essa pulseira não é a pulseira original dele, ela foi trocada. Essa daí eu ganhei do meu relojoeiro, ele tinha essa pulseira lá e deu ela para mim porque ela serve perfeitamente no relógio. Ele tem algumas marcas no mostrador, mas nada demais. Aqui a gente tem outro 619, aqui o 6197103, também fabricado no Japão. Esse mais antigo ainda, ele é de 1969, tem 36 milímetros também de caixa, ele é pequeno e ele é conhecido como bandeira da Islândia por causa das cores dele, né? Ele está em muito boas condições para a idade dele, né? Ele está muito bem conservado, o mecanismo dele está muito bem também, é um 619 também. Para saber a data, às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Como é que eu sei a data dos Seikos? É porque o número de série que tem atrás, ele indica o ano e indica o mês nos dois primeiros dígitos. Então se tiver marcado 0 no primeiro dígito, é porque foi feito em 70, já que os 619 eles são de 67 até 74, se não me engano. E no segundo dígito geralmente tem de 1 a 9, que aí é de janeiro até setembro, e depois outubro, novembro e dezembro é O, N ou D. Então dá para saber a data de fabricação usando esse método. Ele veio com uma outra pulseira, uma pulseira azul com detalhes em vermelho. Pode parecer que a pulseira funcionava muito bem com ele, mas não acontecia. Eu coloquei essa pulseira vinho e achei que ficou bem melhor, inclusive deu um ar mais dress para ele, né? Ele parece mais um dress watch com essa pulseira. Além de tudo, ele tem esse dial com esse efeito metalizado bem bonito e bem raro de se encontrar num relógio normal. Esse não é um Seiko 5, mas também é bem antigo, também é dos anos 70, de 1974. Ele tem o movimento 7006, que é um sucessor do 619. Um detalhe bem interessante é essa pátina que ele ganhou na caixa dele, né? A caixa dele era dourada e ele tinha também uma pulseira dourada. E eu achei interessante nesse relógio, comprei justamente por essa pátina estranha que ele ganhou aí, que tem uma parte até que é prateada em vez de ser dourada, né? Eu não sei como isso aconteceu, já que a caixa parece ser feita de latão. A pulseira original dele eu não tenho, eu coloquei essa uma pulseira de couro, na cor caramelo, que ficou bem interessante com esse jogo laranja e azul do dial e da caixa. Apesar de todo esse tempo que ele já está aí, né, o relógio é de 74, até hoje ele é muito preciso. Eu nunca dei serviço nele, nunca levei ele para fazer manutenção e ele está marcando o horário com uma precisão incrível. Aí voltamos para um Seiko 5, esse daí tem o movimento 7009, também sucessor do 619, né, mais um dos anos 70, também feito no Japão, esse daí de 1978, ele é um pouco mais novo do que os outros que eu mostrei, tem 38 milímetros, também é um pouco maior, você vê que já deu uma aumentada no tamanho dos relógios mais para o final da década de 70, e outra coisa que indica que ele é um relógio dos anos 70 é esse efeito sunburst aí de azul claro para azul escuro no mostrador, que é bem interessante, bem bonito e funciona muito bem com os detalhes em dourado. Ele tem também um bezel canelado, né, em volta dele, que dá também um destaque maior para o mostrador, e o cristal dele, que é um cristal abaulado, né, um cristal em formato de bolha, que também dá um pouco mais de volume na altura dele,
também deixa ele parecendo um pouquinho maior. Aliás, o formato da caixa dele também deixa ele parecendo um pouco maior do que ele é na realidade, porque não é aquela caixa com as garras fininhas, né? Ele tem uma caixa um pouco mais tipo Turtle. Dentro da própria linha Seiko 5 existiam outras linhas menores, né? Pelo menos essa daí que eu conheço, que é a 5 Actus, que é um relógio com dimensões um pouco menores de altura, ele é um pouco mais fino, ele fica mais confortável no pulso e ele tem um movimento 70-19. Ele foi produzido em 1975, é japonês também, e tem 38 milímetros. Ele veste muito bem, é muito confortável. É um relógio simples, mas elegante. Ele não tem nada muito chamativo, né? Ao contrário do último que eu mostrei, que tinha aquele dial com o efeito sunburst de azul para azul um pouco mais escuro, né? Esse aqui ele tem até um brilho no mostrador, mas ele é muito mais comportado do que o outro. Esse está com a pulseira original dele e o movimento dele está super bem cuidado para um relógio dessa idade. Ele tem aí 50 anos de vida e está funcionando super bem. Dando um tempo nos Seikos por enquanto, vamos agora para um relógio francês. Esse é um Jazz. Ele tem essa caixa que é uma marca registrada dos anos 70, né, que é a caixa com a pulseira encaixando perfeitamente nela, a pulseira integrada. A gente vê isso também nos Tissot PRX. Eu não sei exatamente o ano em que ele foi feito, eu sei que ele é da década de 70. As condições desse relógio estão incríveis, ele está super bem cuidado. O mostrador dele parece novo, ele tem um defeitinho apenas ali perto das 5 horas, mas tirando isso ele está irretocável. Aliás, a caixa dele parece um pouco maior do que ela é na realidade, ela tem 37 milímetros, ela parece ser um pouco maior do que isso, mas ele veste super bem, ele fica muito gostoso no pulso, é um relógio que eu gosto muito dele, assim, acho ele um pouco diferente dos demais, assim, talvez pelo estilo francês que ele tem, né, que sai um pouco fora da maioria. Outro relógio super simpático é esse Ricoh, que é um relógio japonês. Hoje essa marca ela não produz mais relógios, pelo que eu sei, mas eles fazem impressoras e outras coisas, aquela coisa de japonês, né, de ter uma empresa que faz de tudo. E era um relógio que fazia muito sucesso na década de 70, 80, aqui no Brasil muita gente tinha essa marca. Ele meio que copia o estilo do Rolex Day-Date, com o dia da semana na altura das 12 horas. Outra característica que ele copia do Rolex é o bisel canelado, fazendo a moldura do mostrador, que tem um toque perolizado. É um relógio que funciona super bem, mas eu uso pouco, preciso usar mais. Esse Oriente, dentro dessa coleção dos relógios mais antigos, ele é alguma parte da segunda metade da década de 60. Eu sei disso porque ele tem separadas janelas de dia e de dia da semana. Isso daí aconteceu apenas em alguns modelos desses aí do final da década de 60, entre 65, 66 até 70. Essa característica acabou fazendo dele um relógio mais raro de se encontrar por aí. Embora não seja impossível, se você procurar em Mercado Livre ou no Chrono 24, você pode encontrar alguns modelos similares a esse. A caixa dele é uma caixa de aço com 38 milímetros, né? É um split date, chama essa característica das datas separadas. Ele é japonês também, feito no Japão mesmo. E ele tem a pulseira original dele, que é uma pulseira de metal, mas eu achei que essa pulseira de couro dá um ar também para ele mais elegante e também puxa um pouco mais essa coisa do relógio antigo, mas a pulseira dele original também é bem bonita. Os gomos dela têm um formato assim que não se encontra normalmente. Aqui a gente chega no primeiro Nadigi dessa coleção, que é um Citizen, também conhecido como Combo, por causa dessa mistura que ele tem aí de mostradores, né? E também conhecido como Doc Brown, porque esse modelo é de 1984 e em 1985 ia sair De Volta para o Futuro, e o Doc Brown usa um modelo que não é exatamente esse, porque é um modelo com 5 botões, esse é 4 botões, é uma adaptação, uma melhoria desse modelo que você está vendo aí, mas visualmente ele é praticamente a mesma coisa do Doc Brown. Ele foi do meu relojoeiro, eu falei brincando que eu queria comprar e ele acabou falando que tudo bem, ele venderia para mim, porque ele sabe que eu coleciono. É um relógio que tem uma cara muito específica dos anos 80, assim, ele tem essas características dos anos 80, principalmente o Anadigi, né, a mistura do analógico com o digital, que pegou muito nessa época e fez muito sucesso, principalmente com a molecada que gostava de um visual um pouco mais radical nos relógios e muito mais esportivo. Ele é um relógio da linha ProMaster da Citizen, né? Então ele é um relógio para mergulho, inclusive, e é um relógio que tem um caimento também muito bom no pulso. Esse tamanho de 39 milímetros para ele ficou perfeito. Vamos continuar nos Citizens aqui. Agora a gente vai para o Citizen conhecido como Bullhead, o tamanho de 38 milímetros também. Esse Citizen ele se tornou famoso há um tempo atrás, aí, alguns anos atrás, por causa do filme Era Uma Vez em Hollywood, onde o Brad Pitt usa um modelo como esse, só que a caixa dele, em vez de ser preta, amarronzada, essa cor meio de burro quando foge que ele tem, ela era totalmente dourada,
com o bisel preto, né? Então era meio que invertido o que é essa caixa que você está vendo aí. Esse relógio tem excelente estado de conservação, ele é um cronógrafo mecânico, então é uma máquina que é cara e difícil de se manter. Esse calibre, que é o 8110, ele aparece em outros relógios além do Bullhead. Ele veio para competir com o Seiko, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e eles eram realmente grandes rivais nos anos 70. A Seiko chegou primeiro, mas o Citizen, ele além de tudo, ele tem a facilidade do flyback, que é você, com o apertar de um botão, você faz voltar o ponteiro de segundos do cronógrafo para o zero, que é uma coisa que em outros relógios você precisa acionar 2 botões para fazer isso. É outro que está com um movimento muito bom, funcionando muito bem. Só o botão para zerar o cronógrafo está um pouquinho duro, preciso ver o que está acontecendo, mas de resto ele funciona, que é uma maravilha. Eu falei que vinha aí, né, um Seiko cronógrafo, então senta que lá vem história. Esse daí é o Seiko 6139, ele foi lançado em 1970, não havia nenhum cronógrafo mecânico automático no mercado. A Zenith tinha lançado o primeiro, mas o primeiro ele foi apresentado para o público, o mecanismo, né, o calibre dele, mas ele não foi lançado. A Seiko saiu primeiro nisso, então eles lançaram para o mercado, nas lojas chegou primeiro o relógio da Seiko do que o Zenith. Muita gente briga essa história de quem lançou primeiro. Não, quem criou primeiro foi a Zenith mesmo. Eles têm essa vantagem. E outro dado interessante desse relógio é que ele é conhecido também, além de Speed Timer, né, da linha Speed Timer da Seiko, ele também é conhecido como Pogue, porque ele foi usado pelo astronauta William Pogue na missão de 1973 na Skylab, que era um laboratório espacial, que era exatamente igual esse, com o mostrador laranja, né, era um Speed Timer com mostrador laranja, e o que deu o apelido, rendeu o apelido a esse Seiko de Seiko Pogue. Ele tem 40 milímetros, ele parece um pouco maior por causa dessa caixa nesse formato bem característico. Ele é um relógio com uma cara muito esportiva, né? Ele tem essa coisa, essa personalidade que chama muita atenção, principalmente por causa dessa cor super forte dele. Esse é obviamente um dos meus relógios preferidos, não só pelo visual dele, mas por toda essa história que tem por trás dele, né? O marco que ele foi na relojoaria mundial. E se a gente está falando dos meus relógios preferidos, está aqui mais um. É o meu Seiko Bellmatic, que é um relógio dotado de um alarme. Então você pode programar ele para despertar numa certa hora do dia. É uma sensação muito legal de ouvir o barulhinho dele, né? Dele despertando. E esse relógio ele veio na cola dos Vulcan, que eram os relógios que tinham o cricket, né? O mecanismo que eles chamavam, o movimento que eles chamavam de cricket, e que foi muito usado por presidentes americanos. Ele tem uma caixa de 38 milímetros. A pulseira dele é uma pulseira original e ela tem um design bem diferente do que se vê dos relógios, né? Mas uma coisa bem comum na época dos anos 70, se desenvolviam muitas pulseiras diferentes, era uma forma de criar um relógio com mais personalidade. Ele tem também esse mostrador que eu acho lindo, que é um mostrador que eles chamam de linho, porque ele tem essa textura diferenciada, e ele tem um anel em volta do dial que você pode girar para você marcar qual é a hora em que o alarme vai ser acionado. É outro que veste muito bem, ele fica muito confortável no pulso e fica muito proporcional. Mesmo para quem tem um pulso um pouco maior que o meu, ele não fica com aquela cara de reloginho, talvez por ele ser até um pouco mais alto também. É um relógio que veste muito bem e eu gosto muito da cara dele, da elegância dele e dessa característica que ele tem do alarme. Mais um relógio que eu gosto bastante, esse aqui ele também é muito antigo, ele é de 1967, eu consegui descobrir pelo número do movimento dele, né? Ele tem um número de série no movimento que me permitiu descobrir quando ele foi fabricado. Na verdade, esse modelo, o primeiro Visodate, né? Esse é um Tissot Visodate, o primeiro Visodate foi feito em 1953 em comemoração aos 100 anos da marca. Saíram vários relógios comemorativos naquele ano e todos eles tiveram alguma inovação. O Tissot Visodate foi justamente o fato da janela de data num relógio mecânico automático, que era uma coisa que até então não havia sido feito. Então ele é um relógio que trouxe algo novo para a relojoaria e que entrou para a história. Esse é de 1967, é também o menor relógio que eu tenho, ele tem 33 milímetros, mas também veste muito bem. A ideia dele é ser um dress watch, então ele não chama atenção demais, ele é bem elegante, ele é bem sério e ele também não faz muito volume no pulso, é um excelente relógio para se usar debaixo da camisa. Também não está com a pulseira original dele, mas está com uma pulseira de couro que eu também gosto muito, que é essa pulseira vinho. Eu tenho outras também que eu uso com ele e quando eu quero combinar ele com um cinto, né, com um sapato, eu troco a pulseira e coloco uma mais adequada. Mas é um relógio que está super bem cuidado também, está funcionando muito bem e o mostrador dele está impecável para um relógio que tem mais de 50 anos de idade. Para fechar a coleção vem o relógio que não é o meu relógio preferido, mas é o relógio mais caro que eu tenho.
Eu gosto dele, sim, mas não é o relógio que eu tenho mais apreço, mas é um relógio que todo mundo se admira quando vê, que é um Rolex Datejust. Aliás, esse modelo aí também foi usado pelo 007 num filme de 1984, que é o Na Mira dos Assassinos. Agora, esse meu relógio, pelo que eu consegui descobrir pelo número do calibre dele, ele é de 79 ou 80, provavelmente de 1979. Então é um relógio bem antigo também, está funcionando muito bem, mas vai ser feita uma revisão nele, polimento e tudo mais para deixar ele tinindo. Foi um excelente negócio que eu fiz, então eu vou deixar ele zerinho, porque esse relógio é aquele que, se um dia eu precisar, eu tenho um pé de meia no relógio. Mas ele também tem um tamanho muito bom para mim, 36 milímetros. Aliás, esses relógios de 36 estão voltando ao mercado, né? O pessoal está gostando muito de relógio menor agora, principalmente quem gosta de relógio mais elegante, com essa pegada vintage. E além de tudo, ele é um pouco mais raro porque ele tem um mostrador preto, e nesses relógios foi muito mais normal se encontrar os Datejust com mostrador claro. Então, além de tudo, ele tem um detalhe a mais. Indubitavelmente um relógio de coleção, né? Um relógio que a gente pode guardar para a vida inteira e ainda ter aquele pé de meia que nem eu falei, porque ele tem um certo valor. E é um relógio que impressiona as pessoas justamente por causa da marca. Na época, em 1969, já era uma marca cara, mas não era a coisa que virou hoje. Você não comprava um carro com um Rolex. E se você gosta de relógios antigos, feitos aí há 30, 40 anos atrás, tem a sua coleçãozinha, ou tem um ou dois aí que você tem também junto com outros relógios aí em uma coleção maior, ou um relógio que você herdou do seu pai, do seu avô, alguma coisa assim, conta pra mim nos comentários aí, eu gosto muito de saber que tipo de relógio vintage tem aí na sua casa. Quer que eu faça mais vídeos como esse aqui, ou mostre algum modelo específico? Fala também pra mim nos comentários, que vai ser legal de saber a opinião de vocês sobre esse tipo de conteúdo. Mais uma vez agradecendo a todos por me acompanhar até aqui. Lembre-se de curtir esse vídeo aqui para ajudar ele a chegar a mais pessoas. E lembre-se também de se inscrever no canal Masculino se você ainda não é um inscrito. Se quiser falar comigo, pode entrar em contato pelo contato @canalmasculino.com.br. Visita também o site, que tem posts interessantíssimos lá, tem muito artigo bom sobre moda masculina, que é o canalmasculino.com.br. E visita também nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o @canalmasculino. Tá tudo aqui para você entrar em contato comigo a hora que quiser. Se quiser tirar uma dúvida, conversar comigo sobre moda masculina, estou à disposição. Muito obrigado a todos mais uma vez. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.